Boa noite, pessoal. Aqui é o Omar da Oraljet, CIOSP 2023, 40º CIOSP. Sejam bem-vindos. Agora vamos começar a nossa palestra com o Dr. Daniel Nastri. O assunto vai ser como a Oraljet me ajudou no consultório. E essa palestra é uma palestra muito boa, o profissional de excelência. Espero que vocês gostem da palestra. Obrigado, Omar. Olá a todos. Fico muito feliz, muito honrado por esse convite. Tenho já um contato muito grande com o pessoal da Oraljet, o Omar, Viviane. Então, fiquei muito feliz pela oportunidade de falar um pouco aqui para vocês, né, sobre o meu trabalho, sobre a minha experiência. E quando me convidaram para falar um pouco no stand da Oraljet, eu falei, mas o que eu vou falar exatamente, né, sobre, né, o que eu faço nesse stand? E eles falaram que eu poderia falar qualquer coisa. Eu pensei em falar sobre culinária, que é algo que eu gosto bastante, mas daí eu achei melhor não. Então vamos voltar um pouco para a odontologia, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? Eu dou muita aula de laser, muita aula de cirurgia, de DTM, mas eu queria trazer alguma coisa que fosse interessante para essa empresa. Então eu fiquei pensando o que a Oraljet representou para mim, o que ela agregou para mim no consultório, no meu dia a dia. E aí eu falei, bom, eu vou falar exatamente isso então, tentar levar um pouco para quem está assistindo a gente, o que a Oraljet, né, os produtos da Oraljet pôde acrescentar no meu dia a dia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Nastri de Luca, eu sou de São Carlos, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, em disfunção temporomandibular e harmonização orofacial. Sou palestrante, né, em cursos de capacitação, imersão em laser, aulas de pós-graduação na área de cirurgia, de harmonização orofacial e também colaborador de algumas empresas como a DMC, a Bioinnovation. Bom, o que falar então sobre os produtos, né? Os irrigadores, a escova elétrica ultrassônica, mas eu não tenho conhecimento para falar exatamente sobre os produtos, né? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês o que esses materiais me ajudaram, o que isso agregou para mim na minha área, né? No que eu faço, no que eu trabalho no consultório. Então quando que eu vou indicar algum desses produtos? Na verdade, a indicação para esses pacientes são gerais. Qualquer paciente a gente pode indicar e ter benefício com esse tipo de equipamento. Mas na minha área em específico, eu acabo indicando, né, e tendo uma resposta muito boa quando eu indico para os pacientes com necessidades especiais. Eu tenho um atendimento grande nessa área. Por estar dentro de hospital, eu atendo e trato muito de pacientes com necessidades especiais. E a gente sabe que esses pacientes têm uma dificuldade muito grande de higienização, de técnica, de dificuldade por parte deles e também dos cuidadores. Então, os pacientes com necessidades especiais foi algo que quando eu comecei a ter essa associação desses produtos, desses equipamentos, eu comecei a ter uma resposta muito boa. Tá? A outra coisa são com os pacientes cirúrgicos. Eu faço muita cirurgia ambulatorial, gengivoplastia, frenectomia, sisos, enxertos, mas também muita cirurgia hospitalar. Por exemplo, cirurgia ortognática, onde a gente tem, né, um pós-operatório mais delicado, o paciente tem mais dificuldade de higienização, mais dificuldade. Então, isso também me agregou muito no pós-operatório desses pacientes. Então, na parte de odontologia hospitalar, quando eu faço um atendimento desse tipo, a gente leva o paciente para o centro cirúrgico, anestesia geral, para fazer o que tiver que fazer de problema dentário. Então, a gente chega lá no hospital, muitas vezes sem eu ver o paciente antes, sem saber o que tem que fazer. E aí a gente tem que se preparar para fazer o que tem que ser feito, porque não dá para a gente ficar marcando várias sessões com esse paciente. Então eu já cheguei a ter pacientes como esse, que tinha uma deficiência na higienização e era simplesmente fazer uma boa raspagem, uma boa profilaxia e não tinha mais nada. E outros pacientes onde eu cheguei a ficar 11 horas tratando do mesmo paciente para fazer tudo o que precisava ser feito.
Mas o difícil não é isso, o difícil é como a gente tentar manter a qualidade, né, a saúde bucal nesses pacientes para que isso dure e ele não precise voltar no mês seguinte para fazer de novo esse procedimento. Então, o tratamento no hospital ele é bem mais difícil, mais complexo, porque a gente se depara com uma situação dessa, onde às vezes eu não vou conseguir tratar um canal adequadamente, eu não vou conseguir fazer uma coroa, um implante. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles sofrem, né, um tratamento mais agressivo para que a gente possa remover os focos infecciosos, os dentes mais problemáticos, de uma maneira mais efetiva, mais direta. Mas a gente vê aí, né, a qualidade de higienização, às vezes, não é tão ruim, mas como apresentam vários problemas dentários. Cáries, infecções, problemas endodônticos, tártaro e vários outros problemas. Olha lá, outro paciente com um quadro bem complexo, uma gengivite, uma periodontite generalizada, uma hiperplasia gengival medicamentosa, vários focos infecciosos, cáries. Então não tem como eu pegar um paciente desse, fazer aí 2, 3 restaurações e falar, ó, semana que vem a gente marca de novo. Não tem como, a gente tem que fazer tudo. Mas a minha maior preocupação era como manter isso. Não adianta eu fazer um tratamento enorme e daqui um mês já está com um monte de cárie, tártaro novamente. Então aqui depois de feito o tratamento, muita gente pode estar se questionando agora, né? Por que foi feito ainda restauração em amálgama, mas infelizmente nesses pacientes o amálgama tem uma maior durabilidade, então eu ainda faço amálgama em vários casos para ter uma preservação, né, maior e não ter uma recidiva, uma infiltração. Olha lá, outro caso, a mesma coisa, dificuldade de higienização em casa. Não consegue limpar, não consegue escovar, então junta muito tártaro, junta muita placa, mas se a gente olhar, os dentes estão bons. Então uma bela profilaxia, uma raspagem, e aquilo volta a ser saudável. Mas não adianta fazer isso e não cuidar em casa. Então quando a gente consegue fazer, né, um tratamento adequado, e aí orientar a família a usar ou uma escova elétrica, ou principalmente o irrigador, nesses casos eu gosto muito do irrigador, e ainda mais, eu prefiro o portátil, porque daí eu oriento para que faça a higienização durante o banho. Vai entrar dentro do banho com o irrigador portátil e fazer a higienização. Vai molhar tudo, vai babar, mas não tem problema porque ele está no banho. Então, esses pacientes, quando tem aceitação desse tipo de produto, a gente consegue ter uma manutenção muito maior. Isso é um mês depois. Olha como a gente está conseguindo manter a qualidade. Então, para esses pacientes com necessidade especial, o irrigador, para mim, é uma excelente ferramenta. É algo que a gente consegue ter uma manutenção e uma melhor qualidade ali de saúde bucal. Então tem, né, o portátil e o de bancada, os dois funcionam da mesma maneira, mas nesses casos eu costumo recomendar mais o portátil pela facilidade de entrar dentro do box do banho para fazer a higienização. E a escova elétrica? A escova elétrica é simplesmente fantástica, eu tenho, muito boa, mas para esses pacientes já não é muito legal. Por quê? Por conta da dificuldade que eles têm cognitiva, essa vibração da escova e o barulho às vezes assusta e aí eles não querem saber. Então, para o paciente especial, a escova elétrica não é uma alternativa às vezes muito adequada. Mas para os pós-operatórios, para mim, é fantástico. Paciente pós-ortognática ou qualquer que seja a cirurgia, que no caso não poderia fazer um uso do irrigador já num período muito recente de cirurgia por conta de não ter uma deiscência, uma abertura da sutura, mas a escova ultrassônica é muito bem-vinda nesses casos. Então, por exemplo aqui, paciente com excesso de tecido gengival, onde eu fiz uma gengivoplastia laser, gengivoplastia e uma frenectomia labial superior. Esse é o pós-operatório imediato e o paciente precisa limpar, precisa escovar adequadamente esses dentes
para que tenha uma saúde gengival boa, para ter uma cicatrização confortável e rápida. Então o laser ele vai me propiciar esse resultado de pós-operatório imediato, mas se o paciente não tiver condições de manter a higienização, vai inflamar e vai ter uma cicatrização inadequada. Então aqui, ó, pós-operatório imediato. 7 dias depois, a qualidade que a gente tem de cicatrização. Simplesmente fantástico, né? Por quê? Porque ele conseguiu escovar com eficiência, com delicadeza, mantendo ali aqueles dentes limpos, e aí a cicatrização vai acontecer muito melhor e mais rápida. Olha lá o freio. Então aí mostrando a comparação antes e o depois, né? Uma semana depois a diferença. E nos pacientes de ortognática? Então imagine aquele paciente que sofreu uma cirurgia ortognática, tem, né, corte na região da maxila, região da mandíbula, muitas vezes elásticos para manter a oclusão intercuspidada. Então imaginem a dificuldade que esse paciente tem de fazer higienização. Parestesias, só que num caso desse ele não vai poder usar o irrigador, porque senão eu posso ter um problema de cicatrização, uma deiscência na sutura. Mas a escova ultrassônica aí é muito bem-vinda. Ele vai escovar só no dente, devagar. Aquela vibração vai ajudar na limpeza desses quadros. E a outra coisa que para mim foi assim fantástica foi a associação desse produto, que é um kit que tem enxaguante bucal, pasta de dente, limpador de língua, exatamente para pós-operatório desses pacientes. Então é uma medicação à base do dióxido de cloro, e que o resultado realmente me surpreendeu, e hoje nos pós-operatórios de ortognática principalmente eu tenho passado para os pacientes. Então olha lá, a gente tem aí um resultado 5 dias com essa qualidade, uma higienização maravilhosa, uma saúde bucal maravilhosa, cicatrização acontecendo sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Então isso para o meu paciente dá muito mais conforto, você está com a boca limpa, você fica muito melhor, mais disposto, né? Mais colaborativo com o pós-operatório. E claro que para mim, eu fico muito mais sossegado de ter uma boca assim completamente limpa e descontaminada, porque eu sei que a cicatrização dificilmente vai ter algum problema. Então, como conclusão, a gente vê que, né, qualquer paciente pode ser beneficiado com esses produtos, seja o irrigador, seja a escova elétrica, seja o bochecho e a pasta, mas é muito importante a orientação profissional para orientar o paciente a utilizar essa ferramenta de maneira adequada e não ter, às vezes, um prejuízo em decorrência disso. E a melhora da saúde bucal, é claro, né, é evidente. Vocês perceberam aí em pouquíssimos casos como a gente consegue melhorar muito, né, e dar mais conforto para o nosso paciente. Falar um pouco dos cursos, dos próximos cursos que eu tenho. Então, em Fortaleza, agora em fevereiro, curso de imersão em laser de alta e baixa potência, dia 11 e 12, lá na BO do Ceará. Depois, em São Carlos, na Fundação Nupem, um curso de 2 dias também de anquiloglossia e a intervenção multidisciplinar. Então, sou eu, como cirurgião, uma odontopediatra, uma fonoaudióloga e uma consultora de amamentação, num curso de 2 dias, voltado só para anquiloglossia em bebês. E depois, em abril, curso em março mesmo, desculpa, eu vi aqui 25 de abril é o endereço. Em março também, em Portugal, curso de imersão em DTM, e de imersão em laser de diodo de alta e baixa potência em Cascais, lá no Instituto NUT. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e espero que tenham gostado. Parabéns, né? Que você viu os resultados, né? Depois de 7 dias, né? Cicatrização fantástica com a laser, né? Se fosse no bisturi, um pouco mais demorado e um pouco mais agressivo também. E dolorido, né? É. Nenhuma medicação, olha só. Olha só, pessoal, o Dr. Nastri
como todos os nossos palestrantes aqui, eles vêm fazer a palestra e não recebem nada para fazer isso. É de pura e espontânea vontade, assim, não é forçado, né, fazer nada, né, e não recebe nenhuma compensação econômica. Então, a gente se sente muito privilegiado pela presença, né, dessa palestra aqui. O compartilhamento do conhecimento, isso não tem preço, né? Eu acho que quanto mais você compartilha conhecimento, mais você adquire conhecimento, por menor que seja a palestra. E agradecendo você pela sua participação, nós estamos dando aqui um pequeno presente para você, que é uma escova da Sonic Jet personalizada com o seu nome, o logo da Ecodonto. Você já tem uma, né? Já tem uma. E também um kit da Aldomed. E você já conhece o produto, né? Muito obrigado, viu?